Na Prever FM, você começa o dia bem informado. 6h44, voltamos com o primeiro jornal desta sexta-feira e hoje é sexta-feira, é dia da participação do prefeito municipal de Botucatu, Fábio Leite, aqui na Prever FM. Bom dia, prefeito, como vai? Bom dia, Márcio. Bom dia, Ellen. Bom dia, Lorival. Bom dia, amigos da Rádio Prever. Um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Prefeito, essa semana nós tivemos de novo, né, a questão daquela escada da AME ali na Marechal Rondon, foi resolvida, voltou, a prefeitura colocou a escada novamente e essa polêmica vai durar mais um tempo ainda, prefeito? Na realidade, dessa vez foi a rodovia do Tietê, Márcio. Verdade. Então, um resumo para o nosso ouvinte, a prefeitura recentemente, há mais ou menos um mês e meio ou dois, ajustou aquela escada ali, aquele acesso, e é importante deixar mencionado, provisório ao AME, né? E isso aconteceu há mais ou menos um mês e meio, há 2 meses atrás, mas na quarta-feira da semana passada nós fomos surpreendidos pela rodovia do Tietê, retirando ali com uma reta escavadeira, destruiu todo esse acesso provisório, e no dia seguinte eu estive em São Paulo, fui recebido pelo secretário de Estado, Rafael Benini, a quem agradeço a forma como tem tratado não só a mim, mas principalmente os temas da nossa cidade. E o Rafael, o secretário, imediatamente entendeu o absurdo que havia acontecido e havia se comprometido comigo de que falaria pessoalmente com o presidente da rodovia do Tietê, porque ele disse que da secretaria e da Artesp não havia saído nenhum tipo de ordem para destruição da escada. E o mesmo aconteceu com a prefeitura, não houve nenhum tipo de ordem para que a escada fosse destruída, muito pelo contrário, a gente havia até reparado a mesma, né? E na segunda-feira, o Rafael me mandou uma mensagem, o secretário me mandou uma mensagem dizendo que a rodovia do Tietê faria a recuperação do acesso, como aconteceu. Eu estava em São Paulo ontem, cheguei muito tarde, então eu não tive a oportunidade de passar por lá, mas daqui a 20 minutos, meia hora, eu estou passando pelo local e a informação que eu tenho é que a escada já foi reconstruída, já está operacional, já está pronta, numa condição bastante adequada, lembrando que a gente está falando ainda de um acesso provisório, e eu tenho mensalmente, vocês têm repercutido aí, Estado, né, na Artesp, na Secretaria de Estado, tratando as soluções definitivas, e isso acontece terça-feira que vem novamente, eu estarei na Artesp para tratar o acesso definitivo ao AME pela Marechal Rondon, cuja solução são as marginais ali da Marechal Rondon, e o acesso definitivo ao AME pela área urbana, que é aquela conexão da Dante Delmanto, da rotatória da Dante Delmanto, com o Plaza Martim. Esse também é um tratamento que eu estou fazendo junto com o governo do estado para a gente resolver definitivamente essa questão, Márcio. Não tenha dúvida, até porque por mais que as pessoas reclamem com razão, porque é muita gente que faz uso dessa escada, né, prefeito? Precisa se achar uma solução definitiva que chegue a bom termo, concessionária, prefeitura, governo do estado, e principalmente que as pessoas sejam beneficiadas e não corram nenhum risco para fazer esse uso desse local de acesso, né, prefeito? Exatamente, Márcio. Importante a gente lembrar também, né? Eu tenho dito isso, isso não tira a minha responsabilidade, mas o AME é um equipamento instalado ali há quase uma década. Essa questão do acesso existe há quase uma década, né? Mas a gente tem lutado aí fortemente junto ao governo do estado, não só para essa solução paliativa, essa solução provisória, como aconteceu, assim como a gente viabilizar também as soluções definitivas de acesso, que é importante, como você falou, um equipamento extraordinário de saúde pública, né? Um equipamento do estado, uma honra Botucatu ter um equipamento como esse, mas o acesso precisa ser regularizado para que a gente dê melhor condição, não só para o usuário, como também para os profissionais que ali trabalham, Márcio. Ô prefeito, essa semana também a imprensa local repercutiu a respeito do salário atrasado de médicos de uma empresa terceirizada. Essa situação foi resolvida, prefeito? Porque a gente pergunta, porque essa empresa terceirizada, ela foi contratada também pela prefeitura, enfim, essa situação está normalizada? Absolutamente normalizada, Márcio. Você se lembra no começo do ano que nós tivemos uma situação similar com uma empresa de fornecimento de mão de obra de auxiliares de serviços gerais, especialmente para a educação. E essa semana, se eu não me engano, foi na terça-feira, na segunda ou terça-feira, a gente teve essa sinalização. Por parte da prefeitura, tudo estava absolutamente, como está absolutamente em dia. A empresa
havia para alguns profissionais demorado para fazer o repasse do pagamento. Esse repasse foi regularizado também, vamos chamar assim, nessa semana, e eu estou adotando com essa empresa a mesma medida que adotei naquele caso do Hospital do Bairro, daquela construtora, como adotei numa empresa de asfaltamento. Está sendo adotada agora toda a nossa estrutura de procuradoria e de licitações. Ela está fazendo todo o procedimento, vamos dizer, jurídico, judicial, para que a gente não tenha prestadores de serviço desse nível aqui no município, Márcio. Isso vai acontecer com qualquer tipo de prestação de serviço. A Prefeitura de Botucatu está com as suas contas absolutamente em dia há algum tempo. Para você ter uma ideia, o contas a pagar da Prefeitura é na média de 10 dias. Então, uma vez prestado o serviço, em 10 dias, esse compromisso é quitado pela Prefeitura de forma à vista. Então, as empresas não têm nenhuma justificativa para eventualmente atrasar repasse para profissionais ou sinalizar um atraso. Então, a gente entra e já entrou com as medidas agora jurídicas e judiciais, como eu falei, para que a gente faça a substituição. O serviço continua sendo desenvolvido, então a gente não teve interrupção em nenhum tipo de serviço. Foi uma pressão, vamos chamar assim, por alguns minutos, durante a segunda ou terça-feira, de novo eu não me recordo de específico, mas a gente vai tratar fornecedor que não presta um serviço adequado dessa forma aqui em Botucatu, Márcio. Prefeito, a questão do parquímetro na Dom Lúcio, né? Esses dias eu tive por volta de meio-dia e meia e consegui uma vaga tranquila na Avenida Dom Lúcio. Quer dizer, então a aprovação com relação ao parquímetro está facilitando a vida de quem recorre ao centro da cidade, né, prefeito? Sim, Márcio. Ontem, na quarta-feira eu recebi alguns depoimentos e agradeço aqui de alguns comerciantes, alguns usuários ali da região, pela forma, né, pelo resultado que se teve essa ampliação do parquímetro. Eu gosto sempre da gente rememorar o assunto, né? Esse é um tema que surgiu já durante as eleições. Eu havia assumido o compromisso público de avaliar essa questão da extensão do parquímetro, uma demanda de um abaixo-assinado de mais de 200 empresários da região, e fiz isso já no início do mandato, pedi para que a empresa de parquímetro estudasse o que seria essa ampliação. Nós fizemos um período de teste de aproximadamente 3 semanas. No final do período de teste, nós tivemos a coleta de mais de 200 entrevistas, tanto com comerciantes, que foi aproximadamente 25% das entrevistas, quanto com usuários, 75% das entrevistas, e mais de 80% aprovou a aplicação do parquímetro na região, justamente por ser uma via eminentemente comercial, e a gente permitir, através do parquímetro, dar essa condição da rotatividade dos estacionamentos, né? Ontem eu recebi também a dúvida de uma empresária da Cardoso de Almeida. Então o parquímetro não tem nenhum tipo de aplicação na Cardoso de Almeida. O trecho se restringe a esse trecho que foi delimitado e vai da Pinacoteca, ali na Dom Lúcio, até o Espaço Cultural, e adjacente na General Teles e na Costa Leite. As demais áreas não terão aplicação de parquímetro, então o espaço é esse que está delimitado, e durante o período de teste surgiu uma alteração que foi entendida por nós como devida, que é o quarteirão exatamente em frente à antiga Santa Casa de Misericórdia, hoje Hospital da Unimed, por conta da característica dos estacionamentos ali. Então você tem um trecho exatamente nos 45 graus da praça, onde não se aplica o parquímetro. Nos demais, a sinalização já foi feita e os equipamentos começam a rodar, e não há ampliação além dessa, não há outras vias que serão colocados esses equipamentos que não General Teles, Dom Lúcio e Costa Leite, como sinalizado está, Márcio. Nós temos pergunta de ouvinte, né, Ellen? Temos pergunta de um pai aqui, o Neto. Ele falou que ele é pai de aluna da Escola Municipal Pacheco, e ele veio expressar a preocupação dele com as condições de higiene, principalmente da escola. A filha dele aparentemente pegou influenza tipo A na escola. Eles falaram, inclusive, ele comenta aqui que inclusive foi encontrado rato nos armários da escola, e ele pede, né, a atenção do prefeito e o apoio, já que ele também enviou uma mensagem ao secretário de Educação, mas não houve mudança de status. O nome dele é Nelson, né? Neto.
Ótimo dia, Neto. Eu coincidentemente estive no Pacheco na semana retrasada. Eu faço as visitas aos nossos equipamentos públicos, não só escolares, como de qualquer secretaria. A gente vive, né, e vocês têm nos ajudado, inclusive, a reportar essas questões das síndromes gripais, e a gente tem pedido para que a nossa população, tanto adulto quanto crianças, se vacinem, né, usando aí os equipamentos, usando os serviços públicos gratuitos que a gente tem em Botucatu. Então essas situações de contágio, de influenza ou outras síndromes gripais, especialmente nesse período do ano, com temperaturas mais baixas e um clima mais seco, essa disseminação ela acontece. Do ponto de vista de vigilância, absolutamente em dia, não só o Pacheco, como as nossas outras escolas municipais, os processos de descatização, de nebulização de substâncias, né, que a gente usa pela vigilância ambiental para prevenção aí de questões de doenças, enfim, de síndromes, absolutamente em dia. Então não tem nenhuma outra condição que não essa. Ele fala de falta de material de higiene, prefeito. Ele fala de falta de material de higiene, como papel higiênico, sabonete líquido, esse tipo de produto também. Não, isso não é verdade. Sem dúvida nenhuma, deve ter alguma confusão na comunicação. Todas as escolas com reposição, com álcool gel, com todas essas medidas preventivas. E mais uma vez, coincidentemente, o Pacheco foi uma das escolas que eu estive pessoalmente. Bom, são 6h55, Lorival. Oi, prefeito, bom dia. Nós estamos acompanhando a sua agenda aqui, prefeito. A gente percebe que você está sempre lá em Brasília e toda hora em São Paulo buscando projetos para Botucatu, né? Você faz parte do grupo político do Kassab. Nós temos aqui também o deputado João Cury, que embora seja de outro partido, é Botucatu. E tem um ditado que diz: um homem forte luta sozinho. Um homem ainda mais forte luta ao lado de outros homens. Você tem conseguido o apoio do Kassab, do João, nesses seus pleitos? Como é que está essa relação? Porque é sabido, o Botucatu tem recurso para manter a cidade funcionando. Mas para crescer, para investir, nós precisamos trazer recursos, seja estaduais, seja federais. Como é que está essa sua luta, prefeito? Você está conseguindo apoio? Podemos visualizar que para o ano que vem, porque esse é um ano de estruturação, a gente entende isso, Botucatu comece a ganhar alguns novos investimentos, alguns novos projetos? Bom dia, Lorival, prazer falar contigo também. Bom, para você ter uma ideia, ontem eu cheguei em casa aqui por volta da 00:30. Tive em São Paulo essa semana mais uma vez, na busca de recursos, na busca de projetos. E o que eu posso dizer para ti é o seguinte, Lorival, eu tenho sido muito bem recebido e muito bem amparado, vamos chamar assim, por esses agentes, né? Tanto o ex-prefeito Pardini, quanto o ex-prefeito João Cury, da mesma medida no governo do estado, o Kassab e a equipe que fazem parte, na realidade eu faço parte do partido deles, mas essas relações, elas também independem desses apoios políticos ou desses agentes que você mencionou. Para você ter uma ideia, essa semana a imensa maioria das agendas que eu tive em São Paulo foram independentes de apoios como esse. Então estive e publiquei nas minhas redes sociais com o secretário de Estado, Roberto de Lucena, que não é do meu partido, não foi uma conversa intermediada por nenhum outro agente, tratando com ele, junto com a nossa secretária de turismo, a Roberta, e deixo aqui meu abraço em nome dela a toda a nossa estrutura de turismo do município, tratando com o Roberto de Lucena, entre outros assuntos, a questão da transformação de Botucatu em instância turística. A gente segue lutando por essa questão, um tema tratado pelo governo do estado de forma bastante técnica, que a cidade de Botucatu vem se preparando há algum tempo, e eu continuo muito focado nesse tema, nesse assunto com a Secretaria de Estado por dois motivos. O primeiro, porque turismo também é desenvolvimento econômico. Então, se a gente conseguir transformar Botucatu nesse nível de instância turística, a gente estaria trazendo para Botucatu uma oportunidade, inclusive de mídia, de atração de investimento sensacional. E segundo, por si só, a transformação de um município em instância turística nos permite acesso a novos recursos do governo do estado. Pra você ter uma ideia, Botucatu hoje como MIT, né, como município de interesse turístico, tem acesso a algo em torno de 650 mil por ano, e se transformar em instância, esse valor quase que dobra, quase que multiplica por 10. A gente vai para 6, 7 bilhões de reais por ano. Essa é uma das agendas. Ontem, o meu último compromisso
foi num dos tribunais de justiça de São Paulo, tratando as questões de precatórios, também uma visita que foi técnica, sem nenhum tipo de intermediação, porque Botucatu eu herdei uma dívida de 20 milhões de reais, essa dívida não é do Pardini, essa dívida não é do João Cury, de gestões de um passado mais distante, mas esse ano eu tenho a obrigação de pagar com o Tesouro Público, com os cofres públicos, 20 milhões de reais de dívida de precatório. Nossa. Por situações do passado aí mal administradas. Tudo de uma vez só, prefeito? Não dá para parcelar isso aí não, porque parceladinho a gente compra até Ferrari aqui, né? Agora tem que pagar os 20 de uma vez só? Essa obrigação vence no dia 31 de dezembro desse ano, Lorival, para você ter uma ideia. Mas é só com uma pessoa ou é com várias? Como é que é isso, prefeito? Não, são vários beneficiários, mais de 200 beneficiários de ações que remontam aí mais de uma década, quase 2 décadas, e agora eu tenho essa obrigação esse ano de fazer essa quitação, e foi uma das reuniões que eu tive lá ontem. Então tudo isso para dizer assim, essa missão, né, de representar Botucatu tanto no governo do estado quanto no governo federal, eu vou seguir muito firme. Não é fácil ficar longe de casa, não é fácil viajar, mas é minha obrigação. Fala lá, prefeito, ó, devo, não nego, pago quando puder, prefeito. É tirar 20 milhões do cofre de Botucatu para pagar essa conta, vai doer, hein? Vai doer. Vai doer e isso impacta outros serviços. Sim, né? Foi a minha argumentação ontem. Para você ter uma ideia, 20 milhões de reais é maior do que o orçamento da segurança, maior que o orçamento do esporte, é maior que o orçamento do turismo, maior que o orçamento da assistência social. Então, a dívida que a gente tem que quitar, e no momento certo eu vou detalhar tudo isso para nossa sociedade. Parcela isso em 10 anos aí, vamos lá, pessoal, vamos pagar em 10 anos, sei lá, tem que dar um jeito. É coisa que já está sendo protelada. Já está 10 anos protelando há mais, muito tempo, 20. E agora chegou a hora de ter que pagar e caiu na mão do prefeito Fábio Leite. Né? Caiu na mão, né? Prefeito, Mas tudo isso, Lorival, para te dizer assim, são importantes essas missões, e lógico que esse acesso ou essa assessoria, mais uma vez, dentro dos nomes que você mencionou, do ex-prefeito Pardini, do ex-prefeito João Cury, do atual secretário de governo Kassab, elas são muito importantes. É que o network deles é muito forte, o network político deles é extraordinário, e dos três, né? Eles construíram Exatamente. Isso ao longo dos anos, você chegou na política, vamos dizer, praticamente agora, e é importante usar já esses recursos que foram acumulados ao longo aí de 15, 20 anos. Nós temos aqui, antes da pergunta do ouvinte, eu tenho uma pergunta que ontem eu encontrei com uma pessoa no mercado aqui da cidade. Ela falou: sexta-feira o prefeito participa. Sim. Prefeito, eu não sei se eu vou conseguir ser claro. Na subida aqui do nosso pontilhão, aqui bem perto da rádio, o pedestre está subindo pela calçada. Quando ele quer seguir para Major Mateus, não existe uma faixa aqui em cima já na junção, como se ele estivesse virando a Vitorati, mas ao invés de virar, ele vai querer pegar a Major Mateus. Uma faixa de pedestre para ele atravessar a Vitorati, a subida do pontilhão, para ganhar a Major Mateus. Então esse ouvinte, essa pessoa, o Renato, ele falou: Márcio, pergunta para o prefeito se existe alguma ideia de uma faixa de pedestre, porque eu costumo usar essa calçada na Vitorati e fazer a travessia para conseguir chegar na Major Mateus. E coincidentemente, quando eu saio aqui da rádio do Primeiro Jornal, eu moro no Altos do Paraíso, então eu viro também à esquerda, eu vejo que muita gente quer atravessar. Mas ali tá errado quem quer fazer isso também, viu, Márcio? Não, ele tem que subir pela calçada do lado de lá, se ele quiser continuar Major Mateus. E se ele quiser vir pela Vitorati, essa faixa não pode estar logo na curva, que vai tirar a visão do quem vem de carro. Eu concordo, mas estou dizendo assim, qual é a outra quarteirão, aí fica muito mais longe. Qual a outra solução? Ele deveria, por exemplo, ter uma faixa de pedestre mais para frente. Ou mais para frente na Vitorati. Mas daí ele vai andar muito, ele tem que atravessar lá embaixo, na faixa de pedestre que já existe lá no sinaleiro ali, e passar para o outro lado se ele quiser continuar Major Mateus. Agora, se ele quiser ir pela Vitorati, tudo bem. Porque se você colocar uma faixa de pedestre, olha, professor, já estamos se meter na sua resposta aqui, logo na curva não vai adiantar nada. Vai ficar difícil para quem está dirigindo, inclusive. Aí ele vai andar muito mais. Mas eu passei porque com certeza o Renato vai estar ouvindo e vai falar assim: você cobrou o prefeito? Não, estamos cobrando, Renato. Troca de calçada que fica mais fácil do que... Mais fácil atravessar na faixa. Do que fazer uma faixa na curva, você vai ser atropelado. Você vai achar que pode atravessar, Renato, o carro vai achar que pode passar, pronto. Desastre. Renato, ótimo dia para ti. Ambos têm razão, né? Essa questão ali dessa curva, é como se a gente tivesse, como o Márcio falou, né? Subindo
a Major Mateus fosse possível de carro, né? Fosse na contramão, bem naquele entroncamento ali com o início da Vitorati, ali onde o Pedro tem o seu ateliê, o nosso artista, né? Exatamente. E a gente, um tempo atrás, foi demandado para ter um semáforo, e a condição ali, infelizmente, pelo fato de ser uma curva em subida, você tem poucas opções de sinalização ou de organização do trânsito. Mas o que fica boa notícia aqui pro Renato, né? A gente está desenvolvendo aquelas obras ali embaixo, na Floriano Peixoto, aquela parte de drenagem ali da Duela, em frente ao Hotel Santo Antônio, e eu combinei com os lojistas, vocês sabem, eu dei em primeira mão no jornal, no primeiro jornal aí da Prever, de que uma vez finalizada essa obra, que começou ali na Vital Brasil, a gente iria entrar com um processo de revitalização de toda a Floriano Peixoto, desse trecho que você fala, Márcio, em frente à Secretaria de Saúde, até o Teatro Municipal. Eu estive há 2 semanas atrás com os comerciantes ali, mostrando o projeto. Essa semana recebi um comerciante também no gabinete para tratar isso, e assim que essa parte da drenagem tiver resolvida, finalizada, a gente inicia o projeto de revitalização da Floriano, exatamente nesse trecho. A primeira etapa vai desse entroncamento que você comentou com o Renato, Márcio, até a borracharia do Alemão. Então toda essa parte de sinalização viária, toda essa parte de calçada, toda essa parte de pavimento, toda a parte de drenagem, toda a parte de paisagismo, assim como acontece na Rua Amanda e na Major Mateus, vai ser aplicada nesse primeiro trecho. E mais uma vez, né, por ser um trecho em curva, muito provavelmente que aí, especificamente nesse entroncamento, a gente tenha poucas soluções, mas no restante da via, especialmente nessa fração que eu estou falando da Secretaria de Saúde até a borracharia do Alemão, a gente vai refazer todas as sinalizações e vai facilitar a vida do pedestre também, porque a gente vai fazer a ampliação ali dos calçamentos, vai criar bolsões de estacionamento. Então, um projeto bem bacana que vai permitir não só aos lojistas ali da região, uma região completamente reurbanizada, redimensionada, reestilizada, mas também para o trânsito e para os nossos pedestres uma condição de tráfego melhor, Márcio. Bom, são 7h06, prefeito, a gente passou da hora, inclusive. Eu vou encaminhar para disposição, Márcio. Eu vou encaminhar para a sua assessoria, inclusive, prefeito, aqui uma reivindicação do Gabriel, que fala a respeito de um redutor de velocidade aqui eu tô vendo aqui, tô lendo aqui, a Escola Sevilla, próximo ao Supermercado Central, do INCA ali, grande fluxo de alunos, pedestres, enfim. Eu vou encaminhar para a sua assessoria, prefeito. Prefeito, nós temos uma entrevista daqui a pouco. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação aqui. Obrigado, prefeito. Que tenha uma excelente sexta-feira, um excelente final de semana e que a semana seja produtiva com grandes notícias para a cidade. Obrigado, prefeito. Eu que agradeço a vocês todos, muito obrigado por esse espaço. Tenham todos aí uma ótima sexta-feira, um abençoado final de semana. Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM.